Se você me assiste por aqui, saiba que esse é o tempo que a gente espera as pessoas entrarem na live do Instagram. Então você me assiste certamente pelo YouTube e aí as pessoas estão numa outra rede social. Olá, sejam todos muito bem-vindos, Nanda, Fernando, Marcos, Tamires. É muito bom ter vocês por aqui. Feliz ano novo, feliz 2020 para todos, né? Que bom que vocês, apesar de estarem no meio de um feriado, decidiram assistir essa live. O tema de hoje é super importante. Reciprocidade no relacionamento a dois. Inclusive, hoje eu abri o painel de perguntas, porque eu acabei esquecendo de abrir o painel no dia de ontem, e duas pessoas me perguntaram a respeito dessa temática. E feliz ano novo, muito obrigada para vocês também. Me perguntaram sobre essa temática, eu sugeri que assistissem essa live, porque tem muita coisa importante que eu vou falar por aqui e que vai ser fundamental para as relações a dois de vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, queria convidá-los a participarem do meu canal exclusivo, é um canal VIP no meu Telegram. Como é que você faz para participar? Você vai lá no link da minha bio e você acessa o meu canal do Telegram. Lá eu envio mensagens exclusivas. Amanhã, inclusive, vou enviar uma mensagem muito legal. Feliz Ano Novo, Casa da Jo. Ou da Jó, não sei como fala. O que eu envio por lá é realmente exclusivo. Eu não envio no Instagram, no Facebook ou no YouTube, tá bom? Então, se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, é só você, ao terminar essa live, ir lá no link da minha bio, acessar o canal e participar, porque lá tem muita coisa legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Essas lives ficam gravadas, tá bom? Elas ficam gravadas no meu canal do YouTube. Feliz Ano Novo, Cardoso. Muito obrigada. Elas ficam gravadas no meu canal do YouTube, tá bom? Ivane, então ótimo. Eu vou assistir pelo canal do YouTube depois. Pode ser, mas Karina, eu desejo um ano abençoado. Muito obrigada. Eu desejo mesmo para vocês. Mas eu quero dizer que apesar de ficar gravada no canal do YouTube, aqui vocês podem fazer perguntas. No canal do YouTube não podem fazer perguntas, tá? Lembrando mais uma vez, a ideia dessa live é a gente sempre falar de um tema específico, no caso de hoje. E quando não há reciprocidade no relacionamento a dois, né? Quando falta a reciprocidade, como é que a gente deve se comportar? Se vocês quiserem fazer perguntas, feliz ano novo, Flor. Obrigada, Renata. Se vocês quiserem fazer perguntas a respeito de relacionamento a dois, perdão, e dessa temática, esse é o momento, tá bom? Não vou responder perguntas sobre outros temas de relacionamento a dois, porque senão a gente sai muito do foco, e nem sobre outras áreas da nossa vida, senão a vida a dois. Tudo bem? Certo? Vamos começar? Primeira coisa, muito importante, né? Qual é o problema em relação à falta de reciprocidade, né? A primeira coisa essa falta de reciprocidade, ela envolve valores, sempre falando de valores por aqui, né, gente? Por quê? Porque quando você tem um valor rompido, você tem um nível de dor diferente da dor do esquecimento, do atraso, né, da TPM, daquela chatice, da hostilidade, que é muito comum no relacionamento a dois. A dor da quebra de valor é uma dor dilacerante, né? Por quê? Porque se você fere com lealdade, fidelidade, transparência, enfim, o nível de decepção é alto, né? O esquecimento, o atraso, a desorganização tem um nível também de estresse, mas nem se compara com o nível de estresse de uma deslealdade, por exemplo, tá bom? Então, essa falta de reciprocidade fere valor, porque se fere valor, aí você tem que parar e conversar com o seu parceiro ou sua parceira. Por exemplo, Vânia, dá um exemplo aí pra gente. Por exemplo, você tem um valor transparência muito forte. Ou seja, você é transparente, você compartilha, né, as suas ideias, o seu futuro, os seus planos, aquilo que você pensa, e a outra pessoa não. Por vários motivos, né? Que a gente não vai tentar entender agora, porque, enfim, existe uma subjetividade. Mas a outra pessoa não é transparente com você. Às vezes porque realmente não confia, às vezes porque ela não tem esse hábito de ser tão. De compartilhar tanto quanto você, de repente. Enfim, não importa a origem, né? Quer dizer, a origem importa, mas não agora. A origem a gente tem que descobrir para poder operar a questão, mas esse é um exemplo de falta de reciprocidade que pode afetar a relação a dois. Por quê? Porque é uma quebra de valor. Você é muito transparente, a transparência é um valor para você, a outra pessoa não te entrega. A pergunta que você tem que se fazer é: estou disposto
a pagar esse preço, a não ter um relacionamento onde a outra parte não me entrega a transparência, porque eu entrego a transparência. E se você não estiver disposto a isso, obviamente, sente e alinhe com seu parceiro ou sua parceira e tentem organizar a relação de vocês de alguma forma, ok? Bom, eu começo logo falando de valor, porque valor é uma coisa que está sempre muito presente em todas as minhas lives, né? E aí a gente tem um grande problema, porque eu também já expliquei isso algumas vezes para vocês. Às vezes a pessoa, ela não sabe quais são seus próprios valores, né? Não acontece? Se a gente perguntar para você quais são os seus valores, é muito comum que a pessoa fala, nossa, não tem, que não tem nem ideia. Então, qual é o exercício de valor que a gente pode fazer para poder desenvolver esse autoconhecimento? Comece a pensar em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, vida profissional, você no seu papel social enquanto filho, enquanto mãe, enquanto amigo. Quais são as características que as pessoas que estão ao teu redor falam que você tem, que você possui? Né? E aí, de que você não abre mão? Por exemplo, numa amizade, eu não abro mão da lealdade. Opa, então a gente tem um valor lealdade, que é um valor forte pra você. Quando você começa a se enxergar em todos esses papéis sociais e definir quais são as coisas que você não abre mão dentro desses papéis sociais, você começa a definir quais são os seus valores. E as suas escolhas relacionais, elas têm que ser baseadas nos seus valores. Então, quando não tem reciprocidade e essa falta de reciprocidade fere valor, a gente tem sim um grande problema. E aí, Vânia, o que faz? Pronto, acabou o relacionamento? Não, não necessariamente, não é assim, né? Existe a alternativa de acabar a relação, claro, especialmente se você tentou todas as alternativas e você não conseguiu se ajustar dentro desse contexto, tá bom? Mas você primeiro senta com o seu parceiro ou parceira e tentem alinhar essa questão, tá bom? Então, o valor é algo inquestionável, quebra de valor é algo que eu não preciso nem explicar aqui pra vocês, por causa que eu já falei várias vezes a respeito dessa temática pra vocês, tá bom? Talvez um dia a gente fale sobre valores numa única live, tá? Bora lá! Agora, isso aqui é muito importante. A falta de reciprocidade, ela é reflexo de diferenças que são naturais ou diferenças que a pessoa tem não porque ela não se esforça, ela não te entrega não porque ela não faz questão de te entregar. Às vezes ela não te entrega porque ela não consegue te entregar, porque o funcionamento dela não consegue alcançar essa entrega que você espera. Por exemplo, diferenças de temperamento, né? Vou dar um exemplo para vocês. Existem 4 tipos de temperamentos, eu não vou conseguir falar sobre eles agora, porque também é uma outra live, tá? E algumas pessoas, elas são mais agressivas, outras são mais ansiosas, outras são mais melancólicas, outras são mais apáticas, indiferentes, tá bom? Então imagina que você tá num relacionamento e você é mais melancólico. Ou seja, você é mais emotivo, você tem algumas características muito fortes, né? Geralmente você guarda mais rancor, né? Mas em contrapartida é artístico, pensa muito, é leal nas suas relações a dois, isso é muito bom. Então, você, por exemplo, pensa muito antes de comunicar o que sente. Mesmo que você esteja muito chateado, mesmo que você esteja muito triste, você se contém, você consegue controlar os seus impulsos mais do que um temperamento, por exemplo, sanguíneo, que a gente chama, que é ansioso, imediatista, compulsivo, né? Que são líderes natos, né? Que são pessoas extremamente sociáveis, que são pessoas que têm muita iniciativa, né? Que são, muitas vezes, não sempre executores, tá? Então aí a gente vai ter uma diferença natural de comportamento, que é de perfil psicológico, que a gente chama. E aí, o que acontece? Essa pessoa, por exemplo, na hora da chateação, da raiva, ela vai ter mais dificuldade, não que não dê pra controlar, é super possível a gente controlar essa questão, mas ela vai ter mais dificuldade que você, por exemplo, que é mais introspectivo, de conter a impulsividade. Então, na hora da raiva, da chateação, o que ela vai fazer? Pá, ela pode ir lá e explodir e falar aquilo, às vezes sem pensar, sem calcular as consequências antes de falar. E de repente você tem um perfil mais melancólico, então você vai pensar muito antes de comunicar alguma coisa. Aí a gente tem um grande problema, né? Por quê? Porque você vai pensar assim, caramba, mesmo quando eu tô muito chateado ou chateada, eu penso milhares de vezes antes de comunicar alguma coisa pra essa pessoa. Por que cargas d'água, quando ela tá chateada, ela não faz esse esforço pra poder me comunicar de maneira mais amena aquilo que ela sente? Talvez ela não consiga. Ela pode até fazer um esforço. E ela pode conseguir melhorar muito nesse aspecto. Mas ser igual a você, não. Não tem problema, Cardoso. Você pode assistir essa live depois gravada no meu YouTube, tá bom? Eu vou deixar disponível no meu destaque. Então, se você for cobrar isso dela, você talvez vai ficar muito frustrado, porque a natureza dela, o perfil psicológico dela não é igual ao seu.
Vocês têm, no caso, temperamentos diferentes. Então, que ponto eu quero chegar com isso? Essa falta de reciprocidade, né, ela acontece por quê? Porque a pessoa ela é naturalmente diferente de você. Então, talvez não seja sensato da sua parte você cobrar isso, porque ela não vai conseguir te entregar na mesma facilidade e proporção que você consegue entregar. Entende? Em contrapartida, ela vai te entregar coisas que você também não dá de volta, né? E é esse cálculo que você tem que fazer aqui na sua cabeça. Caramba, não é recíproco isso aqui, mas fere valor? Não, não fere valor. Entendi. E ela não entrega porque ela não se esforça, ela não se empenha, ela não tem vontade de melhorar? Não, ela não entrega porque ela realmente não consegue, não é da natureza dela. Opa, então isso muda todo o cenário, né? Existe uma falta de reciprocidade que envolve quebra de valor, isso é sério, e aí você precisa alinhar com seu parceiro ou sua parceira. E existe uma falta de reciprocidade que a pessoa não entrega porque ela não quer. Ela tem plenas condições de te proporcionar o que você proporciona de volta, mas ela escolhe não fazer isso. Então, essa falta de reciprocidade, ela é grave, né? Então você tem que parar e sentar com seu parceiro ou sua parceira e alinhar essas questões. Tá bom? Gente, só uma observação para quem tá chegando agora. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de falta de reciprocidade no relacionamento a dois, você pode deixar aqui a sua dúvida e ao final, né, dos tópicos que eu for abordando aqui, eu vou responder você, tá bom? Inclusive, tive duas perguntas na caixa de perguntas de hoje que falavam sobre relacionamento a dois. E eu posso até responder aqui, inclusive, tá? Depois, então, a gente já falou de valor, a gente já falou de diferenças nessa entrega, né? Porque naturalmente a outra parte não consegue te dar aquilo que você espera. E aí a gente tem essa questão que ela tem que ser muito importante. Como é que é essa reciprocidade, Vânia? Eu sou paciente, a pessoa tem que ser paciente comigo? Necessariamente? É bom que seja, né? Todo mundo gosta de paciência, equilíbrio na sua. Quer dizer, paciência e equilíbrio não precisam ser sinônimos, mas assim, é bom que seja, porque todo mundo gosta de paciência na sua relação a dois, tá bom? Então, se eu sou paciente, a pessoa tem que ser paciente. Se eu sou comunicativa, a pessoa tem que ser comunicativo. Se eu sou uma pessoa decidida, a pessoa tem que ser decidida. Se eu tenho iniciativa, a pessoa tem que ter iniciativa. Não necessariamente. Porque senão, gente, você vai ficar muito frustrada nessa relação a dois. Sabe por quê? Porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja muito parecido com você. Pode até ser parecido, mas igual a você. Tem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que você. A ponto de conseguir te entregar todas as coisas boas que você entrega e ela não conseguir te entregar as coisas boas que você não entrega e tudo bem porque você não entrega também. É muito difícil você chegar nesse ponto. Então, você tem que tomar cuidado para não ser radical nessa exigência da reciprocidade. Pensando como, Vânia, olha, eu entrego algumas coisas para essa pessoa e ela não me entrega de volta como eu gostaria que ela entregasse. Em contrapartida, ela me entrega coisas que eu não entrego. Você entende? Vânia, então a reciprocidade não existe? Ela existe. Ela existe, porque existe uma troca, uma doação, uma preocupação, né, de ser o melhor que você pode para o outro. Mas a gente não vai conseguir entregar todas as coisas porque naturalmente somos distintos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que ela tem super iniciativa. Tá bom? Então ela vai lá, ela decide o restaurante que o casal vai comer, ela decide as viagens que o casal vai fazer, ela decide, enfim, se vão mudar de cidade ou não. Pensam todas as variáveis, sentam, avaliam juntos todas as possibilidades. Essa pessoa é uma pessoa que tem iniciativa, mas às vezes ela é desorganizada. Vida 2 é muito complicado. Já faço uma observação sobre isso, Ana Maria. Mas, apesar dela ter iniciativa, ela não é, por exemplo, organizada, né? E a outra pessoa não tem iniciativa, mas é extremamente organizada. Sistemática, programada, enfim. Bem perfil lobo, que a gente diz. Tá? Tem um teste, inclusive, de personalidade, que a gente mede essa questão. E aí? E agora? Ai, não tem reciprocidade porque eu tenho iniciativa e eu queria que a pessoa tivesse iniciativa também e ela não me entrega isso, por isso eu me sinto muito frustrado. Ela não te entrega a iniciativa porque ela não se esforça para isso ou porque talvez seja um defeito não sanável? Já pensou sobre isso? Você sabia que na relação a dois a gente tem defeitos que não são sanáveis? É só você olhar para você mesmo. Não é verdade?
Tem coisas que você faz que você olha pra você mesmo e pensa, caramba, por que eu faço essas coisas, né? Por que eu faço essas coisas? Talvez esse seja um defeito não sanável, você não consegue mudar essa situação, né? Então, você já pensou que talvez a outra parte não te entregue iniciativa porque ela não consegue mesmo? Ela não teve um histórico que contribuiu para que ela te entregasse isso, ela pode até se esforçar, mas ela nunca vai chegar no ponto que você chegou, porque historicamente você foi bem desenvolvido para poder entregar isso, né, para sua relação. E aí, ela é uma péssima pessoa? Não tem reciprocidade? Não necessariamente, porque ela não te entrega, visto que não consegue. Né? Naturalmente ela não é programada para aquilo, mas ela te entrega uma coisa que você não entrega de volta. E se ela tiver o mesmo discurso que você, o que ela vai dizer? Então essa pessoa também não é recíproca, porque eu entrego a organização da vida do casal, inclusive, e ela não me entrega de volta. Então é justo isso? Eu coloquei até uma frase que explica um pouco disso que eu tô falando. A frase diz assim: justo não é quando se entrega tudo que você entrega. Isso é impossível, porque vocês são diferentes. Justo é entregar na mesma proporção. E podem ser coisas diferentes. Entende? Então a reciprocidade ela existe, mesmo que as coisas que um entrega para o outro não sejam exatamente as mesmas, mas há entrega, né? Há uma preocupação em organizar a relação, em manter a relação funcional, tá bom? Agora deixa eu abrir um espaço aqui para perguntas, vamos lá. A gente tem alguns comentários da Ana Maria. Vida 2 é muito complicado. Olha só, Ana Maria, deixa eu lhe falar uma coisa. A vida 2 é trabalhosa sim, tá? Não vou falar pra vocês que ai não, é super leve, não tem necessidade de você se desenvolver, controlar os seus impulsos. Não, ela é trabalhosa. Assim como a maternidade, assim como a paternidade, assim como a sua vida profissional, assim como a sua vida espiritual, assim como a sua vida financeira, tá bom? Todas as áreas da nossa vida vão exigir um gasto de energia da gente. E aí, a melhor forma de você ter um relacionamento funcional é você estudando a respeito. Eu sempre digo que conhecimento liberta, né? Não tem como, gente, a gente se desenvolver sem aprender alguma coisa. Então, por que é complicada? Por que ela é trabalhosa? Porque ela exige de mim autoconhecimento, competência técnica e autocontrole, tá bom? Mas se você for parar para pensar, se você desenvolver nessa relação autoconhecimento, competência técnica em prol do relacionamento a dois e autocontrole, ainda que essa relação termine, tá bom? Você se desenvolveu como ser humano. Então, o ganho é absurdo do relacionamento a dois, tá bom? Assim como o ganho da maternidade, assim como o ganho da paternidade, assim como o ganho profissional. Não tem como a gente se desenvolver sem gastar energia, né? Essa é a dica, inclusive, para esse começo de ano, para 2020. Você quer conseguir ter um relacionamento funcional, saiba que você vai ter que estudar para desenvolver competência técnica. Por que a gente tem que estudar, Vânia? Porque nós não fomos bem educados para nos relacionar a dois. Por favor, a gente sabe disso, né? A gente tem curso profissional para tudo. Percebam, você faz graduação, pós-graduação, imersão, seminário, congresso. Você faz tudo para poder se desenvolver profissionalmente. Quantas imersões, congressos, pós-graduações, livros você teve que ler para poder ter um relacionamento a dois funcional? Ou quantos você escolheu ler ao longo da sua vida, ao longo da sua vida toda. Agora faz um comparativo do quanto você se dedicou para a tua vida profissional e quanto você se dedicou para a tua vida a dois. Profissionalmente você se desenvolveu muito, certamente se você desenvolveu muita competência técnica. Já relacionalmente, talvez não, né? Só que a gente está vivendo uma época muito maravilhosa, que é a época da disseminação de conhecimento. Então vocês estão aí em pleno feriado de vocês, deitado na cama de vocês, sentado no sofá de vocês, eu não sei nem como vocês estão agora, aprendendo sobre relacionamento a dois. Isso há alguns anos atrás não existia. Então a gente percebe, e os estudos mostram isso, tá? Isso não é um dado pessoal, são informações mesmo, que dizem o que? As pessoas elas não querem mais, elas querem se curar, elas vão atrás da cura delas, elas vão atrás do desenvolvimento delas, elas não vão mais ficar esperando para serem desenvolvidas. E a internet ajuda muito nesse sentido. Então isso também é gasto de energia, mas é um gasto de energia que vale muito a pena. Bom, essa é uma percepção de uma terapeuta de casal, tá? Aí você faz as suas medidas, avalia de acordo com as suas medidas. Sentia muita falta da reciprocidade, mas eu projetava muitas coisas que eu sou, mas ele não, perfeito. Fernandes, Ana. Hoje veio a reciprocidade dele em outras situações do nosso dia a dia. É exatamente isso. Você sabe, às vezes você cobra essa reciprocidade. Inclusive, eu vou fazer um texto amanhã que fala muito sobre isso, né?
Reciprocidade. Você sabe qual é uma das demandas mais comuns na terapia de casal, mais comuns, é a falta de reciprocidade, né? Então as pessoas falam assim, eu entrego isso e a pessoa não me entrega de volta, né? E eu sempre falo assim, olha, gente, assim, nunca cobre do outro aquilo que você não está disposto a entregar. Mas eu entrego. Será que entrega? Né? Então, às vezes, você cobra a reciprocidade, mas você não entrega coisas que outro te entrega de volta, né? Então, você cobra dele algumas coisas que mesmo você não entrega. E fala de reciprocidade. Quando você para fazer essa autoanálise, igual você está falando aí, Ana, de perceber, caramba, a outra parte não me entrega tudo, mas eu também não entrego, né? Mas ela me entrega coisas maravilhosas e eu também entrego coisas maravilhosas. É assim que a gente constrói a relação. A gente nunca vai conseguir entregar talvez as mesmas coisas porque nós somos diferentes, tá? Tenho alguns problemas em confiar na minha namorada por conta de alguns erros do passado. O que faço? Essa aqui a gente fala de ciúme. Assim, Júnior, essa live fala muito de reciprocidade, tá bom? Então, se eu for te responder agora, eu vou entrar num outro universo que é ciúmes, tá bom? E eu tenho uma live. Você vai lá no destaque do meu Instagram, tem uma live só sobre ciúme. Isso aí talvez seja um pouquinho de ciúme, tá? Eu acho que é fácil falar que casamento é complicado. Cada um com sua opinião. Assim, gente, eu sou casada com meu marido, eu tenho 13 anos de relacionamento, a gente vai fazer 4 anos de casada agora. Eu adoro a vida dois. Né? Eu acho que meu marido, se ele pudesse, um dia, ele tá lá em cima, né? Se ele quiser descer aqui e falar alguma coisa pra vocês, não sei. A gente tem uma visão muito parecida a respeito de relacionamento a dois. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso. Tá bom? Tem horas que eu tô impossível. Mesmo sendo psicóloga, tendo todo o conhecimento que eu tenho. Tem horas que eu tô impossível. Tem horas que TPM, então, de vez em quando eu me pego fazendo umas coisas que eu falo assim, meu Deus, por que eu faço essas coisas? A mesma coisa do outro lado, né? Meu marido também agora faz coisas que me incomodam. Mas, essas coisas não ferem valores, tá bom? Essas coisas são muito pequenas perto das virtudes. Existe uma preocupação em desenvolver uma relação a dois, quer dizer, tem algumas características que a tornam funcional e a tornam deliciosas, apesar das disfuncionalidades. Isso vai acontecer, entenda, na paternidade, na maternidade, na vida profissional, em todas as áreas da vida, tá bom? Então você tem que fazer. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se relacionar. Não, eu sou psicóloga, né? Então, assim, você faz o que você quiser. A escolha é sua, você tem que ter liberdade para arbitrar, na vida mesmo. Então, a gente tem aceitação incondicional, inclusive. Se você chegar comigo e falar assim, mesmo sabendo que eu sou terapeuta de casal, falar, olha, Vânia, eu não quero me relacionar nunca porque eu acho que isso é uma loucura, uma insanidade, eu vou falar, tudo bem. É uma escolha sua. Agora, se você falar pra mim, eu quero aprender a lidar com essa minha percepção a respeito de relacionamento a dois, aí eu vou fazer uma avaliação contigo, primeiro do seu histórico de vida, pra saber se de repente não tem algo que te gera algum tipo de bloqueio relacional, tá bom? Mas as escolhas são suas. Agora, se você tá aqui, eu imagino que você quer se desenvolver em prol da sua relação a dois, e acho que você tá num caminho bom, tá bom? Estou há 22 anos em um casamento que me custou minha saúde psicológica. Ai, não, aí não é legal. Não mesmo. Assim, gente, qual é a máxima da saúde mental? Qualquer coisa que fere sua saúde mental e emocional é caro demais, tá bom? Eu não sou adepta do relacionamento eterno a qualquer custo. Eu tenho que viver eternamente com a pessoa a qualquer custo. Não, de jeito nenhum. Eu sou adepta de um relacionamento. Eu nem sou contra relacionamento eterno. Se o seu relacionamento for funcional, se vocês tiverem compatibilidade de valores, se vocês tiverem uma boa capacidade de mudança, se vocês buscarem abrir mão de coisas que são importantes para vocês em prol do outro, desde que essas coisas não ferem os valores de vocês. Quer dizer, se vocês chegarem nesse ponto de funcionalidade, certamente e se você mantiver uma constância em relação aos comportamentos, certamente você vai virar uma eternidade com a pessoa que está do seu lado, tá bom? Mas não tá funcional, a pessoa não quer mudar, eu também não tô disposto a mudar, porque a gente joga muita culpa pro outro, né? Eu também não tô disposto a ser uma pessoa melhor, então vocês vão se acabar emocionalmente. Essa relação perde um pouco de sentido, entende? A relação, ela vai ter gasto de energia, né? Obviamente, ela vai ter seus estresses. Uma das etapas do relacionamento a dois é a desconstrução, eu sempre falo isso. Relacionamento tem 3 etapas. A construção, quando vocês iniciam a vida a dois, a desconstrução, e elas são várias, eternas. Por isso que você não tem que ficar acumulando conflitos, porque, você conflitou aqui, daqui a pouco você vai conflitar ali, depois você vai conflitar de novo. Se você não se tratar, se resolver emocionalmente com o conflito que passou, você vai acumular rancores.
a vida inteira. Qual a ideia de um relacionamento funcional? Que você reconstrua cada uma das desconstruções. O problema é que às vezes a pessoa não quer reconstruir. Ela não quer mudar, ela não quer fazer uma autoavaliação, ela só fica com o discurso acusatório, ela usa aquele discurso do eu nasci assim, você me conheceu desse jeito, então me aceite do jeito que você me conheceu, ou eu sou extremamente egoísta para abrir mão de coisas que são importantes para mim em prol de você, mesmo sabendo que as coisas não ferem meus valores. Quer dizer, se essa pessoa tiver essa perspectiva, é óbvio que esse relacionamento é fadado ao fracasso, está fadado ao fracasso, né? E se você insistir, você vai sofrer emocionalmente. Então, tudo bem. Se você acha que, segundo seus cálculos, não fez sentido, ok, tá? Estou grávida e só vejo reciprocidade em relação a bebê e não no relacionamento a dois. Posso melhorar isso? Pode melhorar isso, tá? Primeiro sente, converse com seu parceiro. Diga como você está se sentindo. Mas mais do que isso, não esteja... Não fale, não vá para uma conversa dessa só querendo falar aquilo que você sente, tá bom? Vá para uma conversa dessa disposta a ouvir o que a outra pessoa tem para te falar também, né? Porque às vezes a gente quer fazer DRs e a gente não está preparado para fazer DRs. Essa é a grande verdade. Veja bem, se a outra pessoa está chateada comigo por alguma coisa que eu fiz e eu vou fazer uma DR com essa pessoa, não tô falando que é o seu caso, tá? Só pra gente falar de DR, é óbvio que a pessoa não vai falar coisas legais de serem escutadas. Não é verdade, gente? Você agiu mal. E aí eu não gosto da crítica porque eu não sei lidar com a rejeição. Entende? Então, assim, de repente, se você chegar e fazer o outro validar o teu parecer, faça isso de maneira respeitosa, ou seja, não faça isso quando você estiver com muita raiva, muito triste, porque talvez você pode agir de maneira hostil. Então, espera a tua raiva e tristeza baixar. Quando você estiver mais equilibrado emocionalmente, você volta, faz o outro validar o teu parecer e diz aquilo que você está sentindo de maneira respeitosa. Não fala que a pessoa está fazendo isso ou aquilo, porque você não tem certeza se ela não está sendo recíproca. Vai que na cabeça dela ela fala assim, mas eu estou sendo recíproco com você. Eu não tô sendo recíproco só com a nossa filha, com o nosso filho, com o nosso bebê, tá bom? Quando você entra com esse discurso acusatório, você acaba perdendo alguns pontos aí. Porque às vezes a pessoa não sente que tá fazendo isso que você acha que ela está fazendo. Fala o que você sente, porque você pode falar com propriedade das suas emoções, e fala de fatos, né? Por exemplo, naquele dia que eu passei mal, vou dar um exemplo, tá? Tô imaginando aqui. Naquele dia que eu passei mal, você não perguntou como eu tava me sentindo, você queria saber se será que aconteceu alguma coisa com o nosso bebê. Isso é um fato. Isso aconteceu. Você tem um dado. Agora, não fale coisas do tipo, eu acho que você não se importa comigo porque quando você pergunta a respeito da nossa relação, você pergunta de uma maneira tão objetiva e seca. Isso é um fato real, tá? Você pergunta de maneira tão objetiva e seca que a sensação que tem é que você não se importa. Isso foi a sua interpretação a respeito do comportamento do outro, que não necessariamente é um fato. E aí você perde credibilidade na sua DR. Porque outra parte vai olhar pra você e falar assim, caramba, vem cá. Essa é a minha maneira de me preocupar com você. Então você vem com um discurso acusatório, dizendo que eu não me preocupo com você porque você interpretou alguma coisa a respeito do meu comportamento que não é realidade. Você não está sendo empático ou empática. Porque você não está procurando saber como eu estou me sentindo. O que eu penso ao ter esse tipo de comportamento com você, entende? Espero ter clareado um pouco aí. Mas assim, Viviane, porque a gente vai embora, né? Relacionamento a dois é isso, gente. A gente fala de uma variável, lembra de um exemplo, fala de outra variável, enfim. Viviane, dica, converse com seu parceiro a respeito do que você sente e de fatos. Não fale de interpretações a respeito do comportamento dele, para você não perder a credibilidade nos seus argumentos durante essa DR. E o mais importante faça essa conversa quando você estiver equilibrado emocionalmente, ou seja, sem muita raiva, sem muita tristeza, ou sem um sentimento disfuncional, tipo frustração, que é a mistura da raiva com a tristeza, tá? Certo? É verdade. É verdade o quê? Projetos móveis, Rio de Janeiro. Época boa sim, onde temos muitas ajudas e pedimos muito a Deus força para melhorarmos como pessoa e doar melhor a cônjuge. Ai, gente, ótimo, também acho. Mas só uma parte busca ajudar não dá. Não, só uma parte busca ajudar não dá. Não dá. Gente, relacionamento a dois. São duas pessoas imperfeitas tentando fazer o processo dar certo. As duas tentando fazer o processo dar certo. Assim, Vânia, as pessoas adoram fazer umas perguntas pra mim assim, né? Tipo, quando elas descobrem que eu sou terapeuta de casais. Qual ingrediente não pode faltar no relacionamento a dois? Né? Essas perguntas, assim, super fáceis de responder. E aí eu falo, caramba, só um, tem milhares. Mas se eu pudesse escolher um, eu diria assim,
que vocês tenham uma boa capacidade de mudança, sabe? Porque a ideia do relacionamento funcional é você poder olhar para o outro e pensar, caramba, nós somos pessoas completamente diferentes do que éramos quando nos conhecemos, porque estamos muito melhores. Entende? E a capacidade de mudança, a mudança ela acontece em que cenário, Vânia? No cenário da autoanálise, né? Então, aquele casal, preste atenção nisso que eu vou lhe falar, eu acho que isso você tem que levar pro resto da sua vida relacional. Aquele casal que só usa o discurso acusatório, fulano é assim, o ciclano é desse jeito, meu marido é desse jeito, minha esposa, minha namorada, minha união estável, enfim. Ela não para e olha pra si, ela tem uma dificuldade absurda de mudança, porque eu só mudo quando eu me percebo, né? E eu só me percebo quando eu tenho coragem. Essa é a grande verdade. Coragem pra poder olhar pra mim e falar assim: caramba, que estrago de pessoa. Porque a gente é muito disfuncional, né? A gente é muito disfuncional. A nossa natureza é essa. Existem duas linhas teóricas na psicologia, a gente aprendeu isso na filosofia. Tá bom? Vocês vão lembrar lá da época de escola de vocês, quem ainda pegou filosofia na época da escola. Uma que diz que nós somos bons e o mundo nos corrompe, eu não acredito nessa. E outra que diz que nós somos terríveis. E o que nos ajuda a ser um pouquinho melhor são os nossos valores. Então eu acho que a gente tem essa natureza quedante, tá? E a gente precisa o tempo todo fazer autoavaliação, autoanálise e tentar criar estratégias e controles de gatilhos. O que acontece? Geralmente, a gente briga com os nossos parceiros e parceiras. E a gente fica com raiva. E a gente fica com um discurso extremamente acusatório. Por que você é assim? Por que você é assado? Por que você é desse jeito? Nesse momento, é o momento que você tem que parar e pensar, será que faz sentido isso que a pessoa está falando? Algumas coisas você vai perceber que não fazem sentido, que ela falou só porque ela está movida por raiva, e ela está com raiva de você, então ela quer te machucar na mesma proporção, né? Se ela está com raiva de você, ela vai fazer você sentir raiva. É isso que a gente faz nas nossas brigas, tá bom? Equilíbrio do sistema relacional, tá bom? Tem até nome técnico pra isso. Você tá com raiva do outro, você quer que ele sinta raiva também. Então, muitas coisas, quando você for parar pra avaliar, não fazem sentido porque é só a raiva da outra pessoa. Mas muitas coisas fazem sentido a seu respeito. E aí você tem que ter humildade pra falar assim: tudo bem, você tem razão, e eu vou tentar fazer alguma coisa pra melhorar nesse aspecto. Difícil, né? Difícil. Não deveria ser difícil, mas quando a gente tem essa capacidade de mudança, o relacionamento só cresce. Ótima conversa, gosto muito das suas lives e acompanho seu Instagram, pois são ótimos. Que ótimo! Relacionamento é desgaste constante para alguns. Gente, é desgaste para todos, mas é funcionalidade para muitos, tá? Isso que você precisa entender. Relacionamento a dois é desgaste. Claro que sim, gente. O que é que a gente faz na nossa vida que não gasta energia? Você acordou, você vai ter que levantar, vai ter que cuidar de uma casa, você vai gastar energia. Você acordou, você vai ter que trabalhar, você vai ter que gastar energia. Você acordou, você vai ter que cuidar dos seus filhos, você vai gastar energia. Você acha que para se relacionar você não vai gastar energia? Então é desgastante, porque desgasta, né? Gasta aquilo que existe. A nossa energia ela é limitada, por isso que no final do dia a gente precisa dormir, porque a energia vai diminuindo. Então o relacionamento ele tem seu desgaste, sim, mas ele pode ser funcional. Ou seja, você pode chegar num ponto que você tem mais ganhos do que perdas. É esse ponto que eu quero chegar com você. Eu não idealizo a relação. Eu nunca vou falar pra você, a relação é perfeita, desprovida de conflitos. Não, os conflitos são importantíssimos, inclusive. Tá? Poxa, cheguei agora, mas conversei sobre isso hoje com uma amiga, que meu noivo pode estar me adoecendo mentalmente. Pois é. Vamos falar mais sobre isso, vamos pensar sobre isso. Orgulho o quê, gente? Verdade, Ana, venho me sentindo assim, desgastada, adorando, PC maravilhosa, que bom. Nossa, você falou algo que acaba comigo no meu casamento, a rejeição, fazer sofrer, ficar muito nervosa. Acho que meu marido usa isso pra me maltratar e me manter distante. Rejeição, opa, a gente pode falar sobre isso numa das lives, né? A questão aqui é o meu marido exaltar a mãe. Obrigado. Meu marido não aceita fazer terapia também. Olha só, Cleice, assim, gente, tem muitos assuntos aqui. Eu vou passando alguns comentários. DR discutir a relação, tá? Eu vou passando alguns comentários porque o foco é a gente falar sobre a reciprocidade, tá? Meu marido não aceita fazer terapia. Isso é um problema? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Isso não é papo de psicoterapeuta, porque a menos que você tenha uma inteligência que a gente chama de intrapessoal. Existem vários tipos de inteligência, e tem uma inteligência chamada de intrapessoal, que é a capacidade de você se perceber. É muito difícil a gente encontrar pessoas que têm uma inteligência intrapessoal. Isso é
Se você tem essa inteligência intrapessoal e você usa isso de maneira funcional, ou seja, você para, se avalia, percebe que não tá legal e tenta criar estratégias de mudança, show. Talvez a terapia não seja tão necessária para você, tá bom? Mas assim, não fique triste. Meu marido nunca fez terapia, por exemplo, tá? Cleice. E isso não me frustra. Mas talvez porque eu seja psicóloga. Então, de vez em quando, a gente faz algumas coisas sem ele perceber que estão sendo feitas. Mas, como disse, uma vez uma amiga minha falou assim, mas então você está manipulando. Eu falei, não manipula, a gente protege o outro dele mesmo. É diferente. Brincadeira. Nada que o prejudique, tá bom? Sempre com o intuito de desenvolvê-lo e desenvolver a relação consequentemente. Boa noite. Discutir a relação, DR, assim, discutir é meio estranho, né? Melhor dialogar. Tudo bem. Dialogar, obrigada, gente. Doutora, posso te fazer uma pergunta? Pode, desde que seja sobre reciprocidade. O pior são as piadinhas subentendidas da família dele, reciprocidade, depende de como você interpreta, me machuca muito, mas o diálogo se torna discussão. Perguntas sobre reciprocidade, hein? Essa é a regra das perguntas nessa live. Ok. Feliz ano novo. Bom, gente, vamos lá. A gente conclui por aqui. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas de vocês, infelizmente, porque algumas fogem do tema reciprocidade. Vânia, mas eu tenho tantas coisas para te perguntar. Todas as terças-feiras, 12 horas, eu abro uma caixa de perguntas para você sanar todas as suas dúvidas sobre relacionamento a dois. Então, terça-feira que vem, meio-dia, eu vou aguardar a tua pergunta. Segunda-feira que vem, a gente vai ter uma outra live. Lives aqui, gente, todas as segundas e quartas, 20h47 da noite, tá bom? Painel de perguntas todas as terças-feiras, 17 horas. Toda semana tem conteúdo novo, onde é no nosso Telegram. Então, é conteúdo exclusivo, eu mando áudios de direcionamento comportamental para relacionamento a dois. Se você não tá lá, não acredito que você não está lá, porque é muito importante. O que a gente aprende lá é exclusivíssimo. Eu não posto no Instagram, não posto no YouTube, não posto no Facebook, em nenhum lugar. E você vai no link da minha bio, aqui do meu Instagram, e você se inscreve no meu canal. Camila, te amo, meu amor. Olha, gente, uma declaração no meio da minha live. E estou disposta a fazer a nossa relação dar muito certo. Muito bem, Thiago. Eu fico muito feliz. Um beijo, feliz ano novo pra vocês. Pra 2020, o que eu desejo pra vocês? Muitos relacionamentos funcionais. Eu desejo que vocês se desenvolvam tecnicamente, que vocês aprendam, mas mais do que aprender, porque aprender por si só não é o suficiente, que vocês aprendam, que vocês coloquem em prática aquilo que vocês aprendem aqui nessas lives, tá bom? Que vocês entendam que é possível sim você viver um relacionamento extraordinário, apesar dos seus históricos relacionais não terem sido bons, ou apesar da sua família não ter sido uma família que te ensinou a se relacionar de maneira funcional. Transmite no YouTube também, transmite só por aqui, no YouTube fica gravado, só você ir no meu destaque, lives gravadas, e você acompanha todas elas. Beijo, feliz 2020 pra vocês. Tchau, gente!